Sim a inferno, sim a diabo, sim a karma. Por Samael Aun Weor. Capítulo 2. Os 3 aspectos do interior da Terra. Mestre, do que nos há exposto anteriormente, devemos entender que sob as camadas interiores da Terra, somente existem infradimensões, já que as supradimensões, que correspondem aos céus, somente encontram-se acima da camada terrestre. Distinto, senhor. Sua pergunta me parece certamente interessante e me apresso para responder-lhe. É bom que todos vocês entendam que este organismo planetário em que vivemos tem em seu interior 3 aspectos claramente definidos. Primeiro, região mineral, meramente física. Segundo, zona supradimensional. Terceiro, zona infradimensional. Aceitando que no interior da Terra existiram estes 3 aspectos de que nos fala, e em meu caso o aceito hipoteticamente e esclareço, teríamos que chegar à conclusão de que as 9 esferas celestes convivem com os infernos, que correspondem às infradimensões. É por acaso congruente que os céus se situem na mesma localização que têm os infernos? Estimado cavalheiro, é urgente compreender, de forma integral, que tudo na natureza e no cosmos resume-se a somas e restos de dimensões que penetram-se e compenetram-se mutuamente sem confundir-se. Existe um postulado hermético que diz: tal como é acima, é abaixo. Aplique vocês este postulado ao tema em questão. É ostensivo que os 9 céus têm no interior de nosso organismo planetário suas correlações de acordo com a lei das correspondências e analogias. Estes 9 céus, no interior do organismo planetário em que vivemos, se correlacionam inteligentemente com as 9 zonas profundas do planeta Terra. Mas ainda não expliquei a fundo a questão. O que acontece realmente é que estes 9 céus têm um centro de gravitação atômico localizado exatamente no centro do planeta Terra. De outra forma, quero dizer-lhe e dizer a todos vocês, senhores e senhoras, que os 9 céus gravitam no átomo central do planeta Terra, estendendo-se muito mais além de todo o sistema solar. Este mesmo processo se repete com cada um dos planetas do sistema solar de Ors. Esta exposição, venerável mestre, me parece muito bela e encaixa perfeitamente nas lacunas de meu entendimento. Mas devo manifestar que, de acordo com os preceitos da lógica, não se pode demonstrar com clareza a explicação que você nos deu. Portanto, como podemos verificar sua afirmação neste sentido? Estimado cavalheiro, sua pergunta é inquietante. Inquestionavelmente, a lógica formal nos conduz ao erro. Não é por meio de tal lógica que podemos chegar à experiência do real. Precisamos de uma lógica superior, que existe felizmente. Já Ouspensky escreveu o Tertium Organum, o 3º cânone do pensamento. É ostensivo que existe o sentido de unidade na experiência mística de muitos sujeitos transcendidos. Tais homens, mediante o desenvolvimento de certas faculdades cognitivas, puderam verificar por si mesmos e de forma direta a realidade dos mundos infernos no interior deste planeta em que vivemos. O interessante de tudo isto é que os dados enunciados por uns ou outros adeptos são similares, apesar de tais homens morarem em distintos lugares da Terra. Quer dizer então, mestre, que somente a certo e muito reduzido número de adeptos, que têm a sorte de ter esses poderes cognitivos, lhes é possível comprovar as infradimensões e as supradimensões dos planetas e do cosmos, tal como do próprio homem? No terreno da experimentação direta, no campo da metafísica prática, existe diversidade de sujeitos com faculdades psíquicas mais ou menos desenvolvidas. É óbvio que há discípulos e mestres. Os primeiros podem nos dar informações mais ou menos incipientes. Os segundos, os adeptos ou mestres, dispõem de capacidades imensamente superiores, as que lhes capacitam para investigações a fundo, o qual lhes permite então falar de forma mais clara, mais precisa e mais detalhada. Se o Senhor Mestre nos ensinou que corroboremos, por experiência própria,
o que afirmam os adeptos e os iluminados, cabe então a possibilidade de que nós, os profanos, possamos verificar, por vivência própria, a realidade dos mundos infernos, fora das experiências de um simples pesadelo causado por uma indigestão estomacal. Estimável Senhor, é óbvio que a experimentação direta no terreno da metafísica só é exequível a sujeitos que tenham desenvolvido as faculdades latentes do homem. Mas quero dizer-lhe, com inteira claridade, que toda pessoa pode experimentar sumariamente o cru realismo de tais infernos atômicos quando cai nesses asquerosos pesadelos. Indubitavelmente, não quero dizer com isto que os mencionados pesadelos permitam a verificação completa do cru realismo das infradimensões da natureza. Quem quiser realmente vivenciar isso que está por baixo do mundo tridimensional de Euclides deve desenvolver certas faculdades e poderes psíquicos muito especiais. É possível que todos nós possamos desenvolver estas faculdades? Distinto cavalheiro, quero informar-lhe que o movimento gnóstico internacional possui métodos e sistemas, mediante os quais todo ser humano pode desenvolver, de forma consciente e positiva, seus poderes psíquicos. Mestre, poderia dizer-nos o que devemos entender acerca de que o demônio habita em infernos que têm labaredas de fogo e um tremendo cheiro de enxofre, onde se castiga os seres que nesta vida se portaram mal? Vou dar resposta à pergunta do cavalheiro. Inquestionavelmente, nas regiões submersas do reino mineral, sob a própria epiderme do planeta Terra, existem diversas zonas. Recordemos por um instante a zona ígnea. É ostensível que está demonstrada com a erupção dos vulcões. Citemos a zona aquosa. Ninguém poderia negar que, no interior deste organismo planetário, haja água. Pensemos por um momento no elemento etéreo. Ainda que pareça incrível, dentro de nosso planeta Terra existem também correntes de ar, zonas especiais. Até se tem dito, com inteira claridade meridiana, que existe no interior deste mundo certa vasta região completamente oca, aérea, diríamos nós. De modo algum, poderíamos negar o realismo de pedras, areias, rochas, metais, etc., etc., etc. Ao pensar em conceito de demônio ou demônios, relembremos também as almas perdidas. Isto é verdadeiramente interessante. Muitos habitantes dos mundos infernos moram na região do fogo, mas outros vivem nas regiões aéreas e, por último, habitam as regiões aquáticas e as zonas minerais. É óbvio que os habitantes do interior terrestre se encontram muito relacionados com o enxofre, posto que isto é parte integrante dos vulcões. Porém, é evidente que, de forma específica, só os moradores do fogo poderiam achar-se tão associados ao enxofre. Quero, pois, distinto cavalheiro, honorável público, respeitáveis senhores e senhoras, que vocês compreendam o inferno ou infernos na forma cruamente natural, sem artifícios de nenhuma espécie. Poderia o senhor dizer-me, mestre, por que, sendo a região do baixo ventre a dos mundos infernos, encontra-se situada na região do cordão prateado? Quer dizer isto que dito cordão se comunica constantemente com nossos mundos infernos? Honorável Senhor, quero responder-lhe com perfeita clareza. Muito se tem dito sobre o cordão de prata. É indubitável que toda alma está conectada ao corpo físico por meio desse fio magnético. Foi-nos dito que um ramo deste cordão, ou fio da vida, se acha relacionado com o coração e que o outro com o cérebro. Diversos autores enfatizam a ideia de que 7 destes ramos derivados do cordão de prata encontram-se conectados com 7 centros específicos do organismo humano. Em todo caso, esse fio da vida, esse cordão do qual o Senhor nos fala, base própria de sua pergunta, de modo algum está conectado aos 7 chakras do baixo ventre. Resulta interessante saber que, durante as horas de sono, a essência, a alma, escapa do corpo físico para viajar a diferentes lugares da Terra ou do cosmos. Então, o fio magnético de nossa existência se solta,
se alonga infinitamente, atraindo-nos depois ao corpo físico para despertar no leito. Mestre, poderia ampliar-me isto que o senhor acaba de dizer, com respeito a que os 7 chakras se encontram no baixo ventre, já que nos disse em outras conferências, em seus próprios livros inclusive, que os 7 chakras se encontram repartidos em diferentes partes de nosso organismo? Honorável cavalheiro, escutei sua pergunta e me apresso a responder-lhe com o maior agrado. Vejo que você, senhor, confundiu os 7 chakras do baixo ventre com as 7 igrejas do Apocalipse de São João, situadas na espinha dorsal. Indubitavelmente, em nenhuma parte da conferência que esta noite estamos desenvolvendo aqui, na cidade do México, DF, fiz alusão alguma a tais centros magnéticos ou vórtices de força, situados no bastão de Brahma ou medula espinhal. Só temos mencionado as 7 portas infernais de que fala a religião de Maomé, os 7 centros específicos ou chakras situados no baixo ventre e relacionados com os mundos infernos. Isto é tudo. Entendido? Por todo o antes exposto, podemos concluir, venerável mestre, que o aspecto físico do centro da Terra pertence ao mundo tridimensional e que os aspectos supradimensionais e infradimensionais estão situados nessas regiões subterrâneas do planeta, onde não chega a percepção intelectual e sensorial tridimensional do animal racional. Distinto cavalheiro, quero informar ao senhor e, em geral, a todo este auditório que me escuta, que nossos 5 sentidos só percebem os aspectos tridimensionais da existência. Entretanto, são incapazes de perceber os aspectos supradimensionais ou infradimensionais da Terra e do cosmos. É óbvio que as regiões subterrâneas de nosso mundo revestem-se de 3 aspectos fundamentais. Entretanto, os sentidos ordinários só percebem de forma superficial o físico, o tridimensional. Se quisermos conhecer as dimensões superiores e inferiores do interior da Terra, devemos desenvolver outras faculdades de percepção que se encontram latentes na raça humana. Querido mestre, devemos entender que tanto nas supradimensões como nas infradimensões habitam seres vivos? Amigos meus, inquestionavelmente, as 3 zonas do interior do nosso mundo estão habitadas. Se nas infradimensões vivem as almas perdidas, nas supradimensões do interior planetário moram muitos devas, elementais de ordem superior, deuses, mestres, etc., que trabalham intensivamente com as forças inteligentes desta grande natureza. Poderíamos falar muito extensamente sobre as populações da zona central, ou supradimensionais, ou infradimensionais do interior do nosso mundo. Porém, isto o deixaremos para as próximas conferências. Por ora me despeço dos senhores, desejando-lhes muito boa noite.